Como fazer o tradicional empadão de frango, uma torta que todo mundo deveria ter no seu livro pessoal de receitas. Vamos precisar, logicamente, de frango. Para essa receita eu usei mais ou menos 1 kg de peito. Coloque tudo em uma panela de pressão, cubra com água e adicione uma colher de sopa de sal. Após a panela pegar pressão, abaixe o fogo para o mínimo e deixe cozinhar por 40 minutos. Esse é o tempo de trabalhar na massa. Coloque em uma bacia grande 450 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal e 200 gramas de manteiga em uma consistência mole adicionada em pequenos cubos. Se você usar manteiga salgada, não precisa adicionar sal. Também dá para substituir a manteiga por margarina de uso culinário. Ela é muito mais barata e o resultado é praticamente o mesmo. Comece a trabalhar a massa com um garfo e depois com os dedos, tentando quebrar toda a manteiga até que a mistura atinja a consistência de uma farofa molhada. Para agilizar o processo da massa, é só bater tudo no processador, adicionando os ingredientes nessa mesma ordem. Só que aí depende do tamanho do copo do seu processador e da potência dele, já que essa massa é um pouco pesada. Agora, adicione mais ou menos 100 ml de água fria e volte a misturar tudo. Vá trabalhando a massa incorporando todos os ingredientes. Inicialmente, pode parecer que essa massa está muito seca, mas não adicione mais água. Sove até que tudo seja incorporado em uma bola firme, não é para sobrar nada de farinha na bacia. Fazer a massa com a menor quantidade de água possível faz ela ficar bem sequinha depois de assar, dando aquela característica clássica de empadão. Agora, cubra a massa e a deixe descansando por pelo menos 20 minutos. Com o frango cozido, espere a panela perder a pressão e com uma escumadeira tire a carne e passe o caldo por uma peneira para ter certeza que não ficou nenhum osso ou pedaço de carne. Não jogue o caldo fora, ele ainda tem um papel importante nessa receita. Para desfiar o frango é muito fácil. Depois de frio, desfie com as mãos mesmo, mas se você estiver com pressa e não quiser esperar esfriar, use 2 garfos. Tem aquele negócio de colocar a carne na panela e chacoalhar até desfiar, mas eu acho que não é muito legal. A carne quebra mais do que desfia e a torta acaba ficando com uma textura pior. Para preparar o recheio, cubra o fundo de uma panela grande com azeite ou alguma gordura e adicione uma cebola bem picada e 2 dentes de alho também bem picados. Refogue mexendo constantemente até que os vegetais fiquem um pouco mais transparentes. Coloque o frango na panela e refogue ele um pouco com a cebola e o alho. Para dar uma textura mais cremosa para o empadão, adicione uma colher de sopa de farinha e mexa até distribuir bem pela carne. Se a farinha grudar um pouco no fundo da panela, não tem problema. Adicione agora mais ou menos a metade do caldo do frango e mexa bem. A farinha vai engrossar bem o caldo e o recheio vai ficar mais cremoso. Agora tempere com o que você preferir. Eu usei pimenta do reino, açafrão que dá um gosto e uma cor bonita e orégano. Cozinhe mais um pouco até atingir uma consistência espessa e pronto. O recheio do empadão não precisa ser necessariamente esse. Pode colocar outros ingredientes que você gosta. Milho, ervilha, azeitona e palmito sempre ficam muito bons. Porém, se quiser, só um frango bem temperado já é mais do que o suficiente. Prove e ajuste para o sal e a pimenta se houver necessidade. Agora é só montar. Divida a massa em 2 partes, uma grande para o fundo e as laterais e a outra pequena para a cobertura. Quando não estiver usando a massa, lembre-se sempre de deixá-la coberta. Comece abrindo a massa do fundo com os dedos e depois com o rolo de macarrão. Quando a massa atingir uma espessura entre meio e 1 cm, ela já está boa. Para colocar a massa na forma sem ela perder o formato, enrole ela no rolo de macarrão e depois passe para a forma. Centralize a massa e pressione o fundo e as laterais para que fique bem uniforme. É sempre bom que sobre algum excesso da massa para fora da forma. Isso vai ajudar a fechar o empadão. Despeje todo o frango na forma e alise bem a superfície. Eu usei uma forma de 20 cm de diâmetro. Para essa quantidade de frango foi o suficiente. Para completar, vamos fazer uma camada de requeijão, mas é do caseiro, que já tem uma receita aqui no canal. Ela vai ficar no final do vídeo para você ver depois. Não esquece, hein? Eu fiz esse requeijão usando um pouco menos de soro de leite, por isso ficou um pouco mais grosso, que é legal para rechear tortas e bolos. Repita o processo de abrir a massa para a cobertura. Depois de atingir a espessura correta, meça o tamanho para sua forma. Usar uma tampa ajuda bastante. Para fechar, eu coloquei a massa de cima e depois fui pinçando e torcendo ela com os excessos da massa da parede da forma. Fechou bem a torta e eu achei que ficou uma borda bonita também. Se sobrar um pedaço de massa, dá para fazer alguma decoração. Eu tenho essas forminhas de formato de coração que ficaram bem legais. Deixaram o Capitão Planeta feliz. Lembra do coração? Bom, enfim.
Para terminar, pincele bem o ovo batido em cima da torta, cobrindo todo o seu topo. Se você usar uma forma com um fundo removível, coloque ela dentro de uma forma maior. É bem mais seguro e é mais fácil de manusear. Leve ao forno alto e asse mais ou menos por 40 minutos, ou até dourar bem. Presta atenção no tempo, seu forno pode ser diferente do meu, e se você usar apenas uma forma, pode assar mais rápido. Tudo pronto, mas antes de desenformar, é melhor deixar esfriar um pouco, assim o recheio fica melhor assentado, e você consegue comer sem se queimar também, o que é muito importante. Para desenformar é bem fácil, só abrir o grampo da lateral da forma, mas se grudar um pouco, passa de leve uma faca na lateral que ele já solta. O legal do empadão é tentar arriscar nos recheios. É uma receita bem democrática e toda vez você pode fazê-lo um pouquinho diferente. Particularmente eu gosto mais desse que só tem o frango e o requeijão, porque daí fica mais com o gosto da carne bem temperada. E apesar de ser simples, fica muito bom e é um bom ponto de partida para quem está começando a cozinhar.